Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bom, e essa é a nossa segunda aula sobre transitividade verbal, né? Há temas que nós precisamos dividir. Portanto, eu peço que, se você chegou aqui nessa segunda aula, assista a aula número 1, porque ela vai te fazer falta, ok? Vamos lá. Continuando, né? Nós temos verbos transitivos diretos ou indiretos, né? Há verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações de sentido. Dentre eles temos abdicar, né? Então, o que isso significa, gente? Vamos falar aqui antes, né? Significa que você pode fazer as duas transitividades. É permitido, vai dar certo. Então, se cair uma questão para você falando em qual dos casos há duas transitividades possíveis, né? Com quais verbos? Então, olha, é isso aqui, tá? Então, com esses verbos é possível fazer dos dois jeitos sem que altere o sentido. Abdicou as vantagens do cargo ou abdicou das vantagens. Então, você pode abdicar alguma coisa ou abdicar de, tá? Então, abdicar simplesmente, né? Ou abdicar de. Acreditar. Você pode acreditar algo, né? Ou acreditar em algo. Olha, acreditava a própria força, né? Esse a aqui, gente, é o a de própria, tá? É um artigo. Não acreditava na própria força, né? Então, aqui nós temos a. Quando a gente vê o na, gente, nada mais é do que o em mais o a. Quando a gente vê o no, é o em mais o a, ok? Então, quando a gente diz acreditava na, acreditava em. Almejar, né? Você pode almejar a paz, né? Você pode almejar algo, eu fui direto no exemplo. Você pode almejar algo ou você pode almejar por algo, né? Então, almejamos a paz entre as nações, né? Esse a aqui não é preposição, esse a é artigo de paz, é artigo feminino, né? Ou almejamos pela paz. Esse pela aqui nada mais é do que o por mais a, né? Que faz pela. Ansiar, né? De ânsia, de ansiedade. Por favor, gente, ansiedade é com S, tá? A gente vê muitas pessoas escrevendo ansiedade com C, tá? Então, ansioso. Existe um C em ansioso? Existe, mas é aqui, ó, é no final. Peraí. Mentira. Não existe, não. Não existe, não. Assim, ó, ansioso, não existe C em ansioso, tá? Desculpem porque deu um branco aqui. Então, ansioso, ansiedade, tá? Tudo vem de quê? Ânsia, ansiar. Então, anseia respostas objetivas, anseia por. Então, você pode ansiar algo ou ansiar por algo, ok? Tanto faz. Atender. Você pode atender algo, alguém, né? Algo, ou você pode atender a, tá? Então, atendeu os meus pedidos, atendeu aos meus pedidos. Se nós tivéssemos aqui uma palavra feminina, atendeu as clientes. Opa. Desculpem. As clientes. Você pode deixar sem crase ou você pode deixar com crase, tá bom? Cogitávamos uma nova estratégia. Cogitávamos em uma nova estratégia. Então, você pode cogitar algo ou você pode cogitar em, tá? Fica a seu encargo. Consentir.
Os deputados consentiram a adoção de novas medidas econômicas. Ou, os deputados consentiram na adoção de novas medidas econômicas. Então, você pode consentir algo ou consentir em, né? Porque o na é o em mais a. Necessitar, né? Faltou aqui, ó, nossa underline. Necessitamos algumas horas para preparar a apresentação. Ou necessitamos de algumas horas para preparar a apresentação. Então, quem necessita, necessita algo ou necessita de algo, tá? Fica a seu encargo, você pode fazer como você quiser. Verbos transitivos diretos e indiretos. Nesse caso, né, qual é a diferença? No primeiro caso, nós temos, você pode fazer transitivo ou intransitivo. Mentira, desculpem. Você pode fazer transitivo direto ou intransitivo indireto. Isso não afeta o sentido. Nos casos dos transitivos diretos e indiretos, são verbos que têm dois objetos. Um objeto é direto e um objeto é indireto. Antigamente se chamava de bitransitivo, tá? Não se chama mais assim. Se chama transitivo diretos e indiretos. Vamos lá. Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de um objeto direto e um indireto. Então, são os dois, né? São duas bivolts, por assim dizer. Merecem destaque nesse grupo: agradecer, perdoar e pagar. São verbos que apresentam objeto direto relacionado a coisas e objeto indireto relacionado a pessoas. Vamos ver. Agradeço aos ouvintes a audiência, né? Então, você agradece aos ouvintes com preposição, né, como objeto indireto, e agradece a audiência, objeto direto, né? Agradece algo a alguém. Perdoe o pecado ao pecador. Então, o pecado ao pecador. Então, você perdoa algo e perdoa a alguém. Paguei o débito ao cobrador. Então, você paga algo a alguém. O uso dos pronomes oblíquos átonos deve ser feito com particular cuidado. Agradeci o presente, agradeci o. Agradeço a você, agradeço-lhe. Então, quando nós formos, né, esses verbos transitivos diretos e indiretos, nós temos que prestar atenção na hora de fazer a colocação pronominal, né? Porque os oblíquos, né? Aqui a gente vai usar o oblíquo, os oblíquos que só podem ser ligados a verbos transitivos diretos, e no caso tá aqui embaixo, né, aos que só podem ser ligados a transitivos indiretos. Por quê? Aqui nós temos um verbo que tá com que rege um objeto indireto, né? Ele tem uma preposição. E aqui nós temos um verbo que rege direto, né? Isso aqui é apenas um artigo, tá, gente? Não é uma preposição. Até porque não existe preposição o, né? Então, outra coisa, se nós estivéssemos falando aqui, olha, palavras femininas, vamos colocar palavras femininas aqui nos objetos indiretos, para a gente treinar um pouco a crase, né? Aqui no objeto indireto, agradeço as meninas. Ok? Percebam a diferença. Aqui nós não vamos ter crase, por quê? Aqui é um objeto direto, né? Esse a é apenas o a do artigo. Aqui nós juntamos o a da preposição mais o artigo as de meninas, né? Agradeço às meninas.
Perdoe o pecado a pecadora, né? Então aqui, olha, tá vendo esse azinho aqui? Esse a é o a preposição, que vai se unir ao a artigo feminino, formando o quê? A crase. Paguei o débito à cobradora, né? Então, paguei o débito a, nós temos o a preposição, mais o a artigo de cobradora, que forma o quê? A crase. Continuando aqui na questão dos pronomes oblíquos, né, gente? Então, olha só. Agradeço a você, agradeço-lhe. Agradeço o presente, agradeço-o. Perdoei a ofensa, perdoei-a. Perdoei ao agressor, perdoei-lhe. Paguei minhas contas, paguei-as. Paguei aos meus credores, paguei-lhes. Saiba que com os verbos agradecer, perdoar e pagar, a pessoa deve sempre aparecer com objeto indireto, mesmo que na frase não haja objeto direto. Então, gente, mesmo que você não tenha o objeto direto, né, e vice-versa, tá? Se você não tem, por exemplo, paguei as contas, né? Esse as aqui não vai ter crase, porque é objeto direto, né? Então, nós não temos as duas transitividades expostas, né? Nós não temos. Então, paguei as contas é objeto direto. Então, mesmo que a gente não tenha um objeto indireto, nem sempre vai aparecer os dois, tá, gente? Muito provável que não apareça os dois em todas as ocasiões. Então, se aparecer apenas objeto direto, você vai, né, fazer transitividade direta. Algo, né? Quando é coisa, transitividade direta. Quando é pessoa, transitividade indireta. Agora, se eu digo aqui, paguei as credoras, né, que são mulheres, são pessoas. Então, olha aqui, ó, aí nós vamos colocar a crase, porque nesse caso está tratando de um objeto indireto. Então, nós juntamos a preposição mais o as artigo, formando o as craseado. A empresa não paga aos funcionários desde setembro. Então, olha só, aos funcionários, eles são pessoas, né? Por isso, transitivo indireto. Se nós fôssemos trocar por funcionárias, seria as funcionárias. Opa. Já perdoei aos que me acusaram. Já perdoei. Vamos trocar por feminino. As colegas de trabalho. Opa. As colegas de trabalho. Agradeço aos eleitores que confiaram em mim. Agradeço às eleitoras que confiaram em mim. Agora o verbo informar. Apresenta objeto direto ao se referir a coisas e objeto indireto a se referir a pessoas. Ou vice-versa. Aí complica, né? Porque aí a gente fica meio numa situação meio difícil. Vamos ver. Informe os novos preços aos clientes.
informe os clientes dos novos preços ou sobre os novos preços. Na verdade, a gente fica numa situação confortável. Vamos falar a verdade, não é uma situação complicada, porque a gente não vai errar, certo? Se a gente fizer a transitividade inversa, vai tudo ficar bem. Então, o verbo informar, ele permite que você troque o lugar, né? Coisas e pessoas podem ser indireto, coisas e pessoas podem ser direto. Tanto faz. Na utilização de pronomes como complementos, veja as construções. Informei-os aos clientes. Ou informei-lhes os novos preços. Ou informei-os dos novos preços. Ou informei-os deles. Ou sobre eles, né? Para você entender aqui do que a gente está falando. Informei-os os preços aos clientes, aqui tá claro, né? Informei-lhes, clientes, os novos preços. Ou informei-os, clientes, dos novos preços. Ou informe-os deles, né? Então fica por seu conta e risco, o que você fizer tá certo. Então informar, eu me enganei, informar no final das contas é uma ajuda, porque não tem erro, o que você fizer vai estar certo. Comparar. Quando seguindo dois objetos, esse verbo admite as preposições a ou com para introduzir o complemento indireto. Por exemplo, comparei seu comportamento ao de uma criança ou com o de uma criança, né? Então, quando seguido de dois objetos, esse verbo admite preposições a ou com para introduzir o complemento indireto. Então, comparei, você compara uma coisa à outra, certo? Então, o objeto direto é seu comportamento. O objeto indireto é ao de uma criança ou com de uma criança. Pedir. Esse verbo pede objeto direto de coisa, geralmente na forma de oração subordinada substantiva, e indireto de pessoa. Então ele vai seguir mais ou menos aquele padrão, né? Quando se relacionar a coisa, vai ser objeto direto. Quando se relacionar a pessoa, objeto indireto. Então, vamos lá. Então, geralmente, olha, na forma de uma oração subordinada substantiva. Vamos ver isso. Pedi-lhe favores, né? Então, olha só. Pedi-lhe, objeto direto, indireto, né? Pedir quem? A ele. Favores, você pede a ele, né, ou a ela, ou a você, pede a alguém, né, algo. Então, olha, favores, objeto direto, né, pedir a alguém favores. Pedir-lhe, objeto indireto, que ficasse em silêncio, né, então o nosso objeto direto é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Porque além de ser subordinada substantiva, porque ela tem papel de substantivo aqui, ó, que ficasse em silêncio, ela ainda faz o papel de objeto direto. Saiba que a construção pedir para, muito comum na linguagem cotidiana, deve ter seu emprego muito limitado na língua culta. Olha, a gente não pode usar em qualquer situação. Vamos ver. No entanto, é considerada correta quando a palavra licença estiver subentendida. Então, pedir licença, né? Pedir para. Aí você pode, ó, peço licença para ir entregar-lhe os catálogos em casa. Então, peço para. Então, quando você subentender a palavra licença, você pode usar, né?
Observe que, neste caso, a preposição para introduz uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo para ir entregar-lhe os catálogos em casa. Né? A construção dizer para, também muito usada popularmente, é igualmente considerada incorreta. Né? Então, pedir para ir entregar os catálogos em sua casa. Agora o verbo preferir. Na língua culta, esse verbo deve apresentar objeto indireto introduzido pela preposição a. Né? Então, você não prefere isso do que, tá, gente? Ninguém prefere. Aliás, você pode preferir, né? Mas na língua culta, na sua prova, na redação principalmente, na escrita, você não prefere do que, você prefere a. Apenas uma coisa a outra, né? Então, na língua culta, esse verbo deve apresentar objeto indireto introduzido pela preposição a. Prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais. Qualquer coisa. Então, você opõe duas coisas, olha. Prefiro isso a aquilo. Prefiro trem a ônibus, né? Lembrando que aqui, ó, prefiro um objeto direto e um objeto indireto, porque você sempre vai opor uma coisa a outra. Prefiro trem a ônibus. Eu preferia ter viajado sozinha a ter que aguentar aquele chato. Preferi o quê? Isso a aquilo. Observação. Na língua culta, o verbo preferir deve ser usado sem termos intensificadores, tais como muito, antes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, mais. A ênfase já é dada pelo prefixo existente no próprio verbo, pre. Então, quando você prefere, olha só, você já está preferindo, você está dando preferência, você dá preferência de uma coisa a outra, né? Então, prefiro isto àquilo. Então, você não prefere mais, você não prefere 1 milhão de vezes, você não prefere do que, você não prefere antes, né? Isso é algo que na linguagem coloquial não tem problema nenhum, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um vício na nossa escrita, tá? Porque aí tá correto, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.